Olá, alunos, tudo bem? Bom, continuando de onde nós tínhamos parado na última aula, nós vamos estar vendo hoje alguns componentes de uma superestrutura ferroviária, para que nós possamos desenvolver os cálculos e dimensionar conforme, de acordo com o nível de operação de cada linha ferroviária, seja metroviária, seja ferroviária para transporte de cargas ou para transporte de passageiros. Bom, aqui nós temos alguns conceitos da bibliografia. E uma ferrovia é constituída não só por uma via férrea, mas também pelo veículo, que são chamados comboios. E dentro de uma ferrovia, nós teremos alguns elementos que são que compõem a superestrutura, né, que nada mais são do que elementos que estão acima da camada de reforço do subleito, em que nós temos um sublastro, um lastro, nós temos a composição de dormentes dos trilhos e de alguns outros componentes que fazem parte da superestrutura, como por exemplo valas para a percolação hídrica. Bom, aqui nós temos então que o transporte ferroviário é realizado por locomotivas e vagões, sendo um par de trilhos equidistantes entre si, ou seja, temos aqui no caso dois trilhos, nós temos uma distância entre eles, que é levada em consideração de acordo com o trem tipo que nós estamos trabalhando, né? No caso da locomotiva. Bom, dentro da resolução do CONAMA de 2004, nós temos que uma via permanente é composta por um leito da estrada de ferro, composto por troncos, ramais e desvios ferroviários, sendo que a infraestrutura são obras de implantação e manutenção, como fundações, drenagem, obras de arte, que seriam aquelas galerias que você tem, quase como se fossem estruturas de adutoras, né? Só que estruturas muito grandes, com às vezes que você tem até 3 metros de extensão de altura de uma galeria. Nós temos passagens, pontes, viadutos, túneis e obras complementares. E a superestrutura é parte integrante da via permanente, como sublastro, lastro, dormente, trilhos e acessórios. O sistema ferroviário divide-se em veículo, terminal e via férrea. Locomotiva, podendo ser uma locomotiva a vapor, que já é muito utilizada mesmo, os primeiros modelos eram a vapor e até hoje eles estão em ação. E é a locomotiva elétrica, que é muito utilizada principalmente em sistemas de metrô e tudo mais. Existem alguns trabalhos, como por exemplo em algumas cidades no Japão, né, que existem os veículos leves sobre trilhos, os famosos VLTs, que são movidos por uma indução eletromagnética. E os veículos ferroviários são basicamente constituídos por carros, que seriam onde vão os passageiros, vagões, que são utilizados no transporte de cargas, vagões de plataforma que transportam carga, mas uma carga pesada, vagão fechado, que pode ser tipo aberto ou gôndola, e o vagão tanque. Aqui nós temos algumas imagens, né, que seriam alguns vagões. Nós temos vagões para granéis, no caso líquidos, vagões para transportes de bobinas, que seriam equipamentos, vagões do tipo gôndola, que são muito utilizados principalmente no transporte de grãos e minérios. E eles podem ser colocados principalmente em navios para transporte naval. Nós temos vagão para transporte para containers, né, que o container vem aqui em cima, que vai também para o transporte naval e tudo mais. Outdoor Box Car, que seria o empresa lá que você tem as portas nas duas direções, que dá para transportar carga, qualquer tipo de equipamento. High Cube, que eles são nessa forma de cubo aqui. E nós temos agora em relação aos componentes da linha férrea, que são os desvios. Bom, os desvios são local de destino, estacionamento e ultrapassagem de trens, né? Então você pode ter um trem vindo aqui nessa direção e outro para ultrapassar por aqui, quando você tem uma mão única viária. E pode ser vivo, possui saída para ambos os lados, ou morto, ou apenas uma opção de saída. Ou seja, desvio vivo, quando você tem um veículo vindo na sua direção, você pode mudar sua rota e continuar depois pela passagem que ele fizer. E o desvio morto, que são principalmente destinados a carga e descarga nos terminais. Dentro dos pátios ferroviários ainda temos os pátios, que são locais onde vão ocorrer as montagens e desmontagens de um trem. O pátio de cruzamento, que é o entroncamento entre duas linhas.
pátio de triagem, que são diversos cruzamentos, em que vários trens passam ali para fazer carga e descarga. Pátio de terminal, que seria relacionado à manutenção, estacionamento, abastecimento e retirada de material dos trens. Aqui nós temos uma via ferroviária, o esquema dela do dormente dos trilhos, em que nós temos, ela pode ser singela, dupla ou tripla. Essa singela, dupla ou tripla, ela requer apenas que quantas linhas férreas você vai ter, que no caso seriam quantas bitolas. Então você pode ter, no caso aqui nós temos uma singela, que é apenas para um veículo, um tipo de trem tipo, né? Trem tipo eu me refiro no caso à composição da locomotiva, se é um trem de carga, se é um metrô, se é um trem para transporte de passageiros apenas, transporte de líquidos, que vai variar a locomotiva, né, o veículo. Então nós podemos ter aqui, no caso, singela, dupla nós teríamos outro eixo aqui e tripla nós teríamos mais um eixo. E ela é classificada conforme a bitola. A bitola nada mais é a distância entre elas. Então nós temos uma bitola métrica, que a distância seria, por exemplo, daqui até aqui de 1 metro. Internacional, que é de 1,435 metros, e a larga, que é 1,6 metros. E essas distâncias aqui desse modelo aqui, elas são referentes ao tipo do trem, como eu já falei, e são modelos às vezes que já são muito antigos, já são utilizados há muitos e muitos anos. Então é normal que se utilize esses valores aqui como sendo fixos. Então, bem provavelmente, mesmo que você mude de país, esses valores aqui tendem a se manter constantes. Bom, a importância, que seriam relacionados à ligação, podem ser troncal ou secundários. Troncal no sentido que ele liga várias linhas, uma linha principal, e secundário que ele liga, por exemplo, o local onde você vai ter uma outra ferrovia, como se fosse uma árvore, né? Uma linha de uma árvore, por exemplo. Então aqui você teria, por exemplo, uma linha troncal, e que você poderia ter várias vias secundárias, como nessa imagem ali. A via ferroviária, ela é composta, conforme já foi dito, por infraestrutura, que são obras de terraplenagem e outras obras situadas abaixo. Então você pode ter, por exemplo, mais aqui alguma vala de escoamento, você pode ter alguma outra estrutura que esteja sendo utilizada, como por exemplo uma ponte, né? E a superestrutura é constituída por plataforma ferroviária e pela permanente, né? Que seria a camada de lastro e sublastro. A plataforma ferroviária em si, ela é a superfície final resultante da terraplenagem que limita a infraestrutura, sendo sua camada superior da superestrutura a camada de sublastro, que é essa camada aqui, e é o elemento da superestrutura ligado à infraestrutura. Bom, aqui nós temos alguns outros elementos. Nós temos o principal, que é o trilho, o dormente, vocês vão ver daqui a pouco as composições desses materiais, lastro e sublastro, que são camadas de terraplenagem, camadas compactadas de brita, de solo, e que se apoiam sobre a infraestrutura. E aqui nós temos alguns outros elementos, que seriam valetas, valas de corte, que seriam destinadas à percolação hídrica. O sublastro é necessário para aumentar a capacidade de suporte na plataforma. Ele permite a redução da altura do lastro, com a consequente economia do material. Por ser um material, digamos, mais genérico do que a camada do lastro, que geralmente é brita, a camada do sublastro, que é um solo compactado, ele acaba sendo mais barato. Ele evita a penetração do lastro na plataforma, aumenta a resistência do leito à erosão e a penetração de água para uma melhor drenagem na via. Aqui nós temos a imagem de um corte, né, de uma linha férrea. Aqui nós temos, seria na verdade toda a camada de aterro que está sendo mostrada aqui, que mostra que seriam as vagões, eles vão sendo fixados na linha férrea conforme a passagem de um veículo, né? Então aqui já é na montagem, após ter sido feita toda a camada de aterro. Aqui nós temos uma ponte ferroviária feita de concreto armado, e as camadas vão sendo fixadas com esses equipamentos aqui, que vão deixando o que vocês têm aqui em cima são as bitolas, ó, esse mesmo componente, onde vai ser fixado os trilhos para passagem do trem. Aqui tem uns exemplos de trilhos aqui, ó, cortados.
Bom, especificações para um projeto, né? Então, para um projeto de terraplenagem é baseado nos ensaios de CBR, né? Os ensaios de Califórnia, que são ensaios geotécnicos de análise estrutural do solo, de como a carga é dissipada no solo, definido com base no corte e aterro, cálculo de volumes, localização, determinação e distribuição dos volumes destinados à conformação da plataforma da ferrovia. Então, basicamente, na hora que você vai fazer o seu projeto, o chamado anteprojeto, na verdade, que você vai avaliar, por exemplo, localização de jazidas, localização onde você pode ter o tipo de solo, o tipo de brita, que vão ser utilizadas e preponderantes no dimensionamento da sua superestrutura ferroviária. Então, todas essas questões são levadas em conta também no traçado do projeto. E possíveis alterações do projeto geométrico, né, como o desvio de rotas, a fim de se encontrar camadas com maior capacidade de suporte. Isso aqui é feito só quando não vai afetar tanto assim o traçado, né, porque se você já tem uma linha fixa indo de um ponto A até B, você não vai querer às vezes mudar muito, né, mas você pode fazer leves alterações para conseguir chegar até jazida, deixar mais fácil com base em questões de topografia, questões geotécnicas. Tá meio apagada, mas seria uma seção, né, de terraplenagem, que nós temos a camada drenante, nós temos a linha férrea aqui em cima passando. Um detalhe de corte das camadas, aqui já tem um sistema de percolação de água, né, uma valeta. Outra imagem, corte, mais uma imagem um pouco mais com alguns elementos de grade, de cota do grade, que seriam cotas da corte, onde que foi feito aqui, que seriam das camadas de brita, né? Das camadas de lastro. Nós temos a camada de fundação aqui. Bom, a largura da plataforma de terraplenagem dos aterros é variável em função da altura do maciço. Tem os seguintes valores adotados no projeto. Isso aqui é a altura total do aterro, né, em metros, então pode notar que a gente tem alturas bem grandes aqui, 42 metros, conforme a gente poderia ter aqui, não tem o valor da altura, mas isso aqui pode variar conforme a localidade que está sendo construída a ferrovia. Se for um lugar muito íngreme, podemos ter alturas bem grandes mesmo para o aterro. Claro que tem que ser levado em consideração ao maciço de solo, o peso que o trem compõe, a vibração que o trem gera no solo. Tudo isso é importante na hora da construção da linha férrea, para garantir que tudo esteja de acordo. Bom, aqui de acordo com a semi-plataforma da ferrovia, né? Então a gente pode ter, digamos, uns valores de 4 até 5,10 metros, que são basicamente a semi-plataforma dela relacionada a essa largura aqui, né? Essa largura aqui que nós temos seria um eixo X, por exemplo, analisando essa imagem do aterro aqui, a gente teria 40 metros aqui até uns 5 metros aqui, exemplo, né, de composição da linha férrea. E da semi-plataforma de terraplenagem, a outra camada intermediária, né, que é utilizada aqui, ó, por exemplo, para definição da semi-plataforma, né? Que é onde se compõe a superestrutura, e aqui para baixo seria a infraestrutura. Bom, prosseguindo, nós temos algumas composições para o material que pode ser utilizado para o sublastro. São as especificações geotécnicas, especificações do uso do material, como por exemplo, escolha do índice de grupo, que é igual a 0, vocês devem lembrar isso em geotecnia, né, que você calculava o tipo do material que você utilizar. Materiais com tendência igual a 0 eram materiais com uma boa estruturação, né, no grupo A1. Avaliação do limite de liquidez, máximo igual a 35, índice de plasticidade máximo de 6, classificação pela tabela de ARB, grupo A1, né, um solo bom em termos de estrutura. Expansão máxima de 1%, CBR mínimo de 30% e a compactação dentro do ensaio de Proctor igual a 5%. Isso aqui sempre considerando em ensaios feitos em laboratório, né? Então simplesmente você não chega e
e compõe a linha férrea e pega qualquer tipo de solo e abastece a localidade da implantação. É necessário que sejam feitos ensaios em laboratório para especificar isso. Bom, aqui a gente tem as classificações do solo, né? Eu coloquei essa imagem aqui que mostra, para quem não se lembra, a classificação HBR, que são materiais granulares, né? A1, A3, A2, que são materiais com uma boa capacidade estrutural, e aqui outros materiais silto-argilosos, que não são tão interessantes assim para composição estrutural. Aqui tem a granulometria, o tipo da peneira. Aqui tem classificação do solo em termos de limites de plasticidade, de liquidez, o grupo dele, né, conforme foi mostrado antes, e alguns exemplos, né. Aqui nós temos A1, nós temos o calhau, seixo, areia. A3 nós temos areia fina, o A2 nós temos o seixo e areia. E o comportamento na camada de pavimentação excelente a bom, né. Aqui nós temos a ideia de regular a mal. Notem que os solos silto-argilosos, como o próprio nome diz, nós temos bastante composição de silt e argila e não são tão interessantes do ponto de vista estrutural. Camada de sublastro, ela pode ser utilizada técnicas de melhoramento de solos, no caso a adição de um solo cimento ou de algum material que vai melhorar a resistência deles, a fim de melhorar a camada de sublastro mesmo, né? A fim de torná-la mais resistente, às vezes mais estanque à água, inclusive, né? Ou seja, impedir a penetração de água, pois a penetração de água dentro do maciço pode gerar uma série de problemas de perda de material, de perda do valor agregado ali dentro. E a espessura dessa camada geralmente atinge em torno de 20 centímetros em média. Aqui nós temos a especificação, né? Dentro da plataforma nós temos o lastro e o sublastro. Essa banqueta aqui é apenas uma camada de apoio aterrada, né? Que é compactada do sublastro. E basicamente o sublastro, como a gente já viu, ele vai ser utilizado esses tipos de materiais aqui. Então a gente vai ter materiais que são de calho, seixo, areia fina, alguns tipos de brita com menor granulometria que podem até vir a compor isso aqui. A camada de lastro ela vai ser mais britada mesmo, com a granulometria maior. Bom, o lastro então é o elemento situado entre os dormentes e o sublastro com as seguintes funções. Então está entre os dormentes, o lastro e o sublastro. Distribuir sobre essa plataforma, que seria todo o sublastro para baixo pelas camadas de reforço do subleito e tudo mais, os reforços resultantes das cargas dos veículos. Ela forma um suporte que atenue as trepidações resultantes da passagem dos veículos ferroviários. Bom, por que ela reduz essa trepidação? Como ela é feita do material britado, ela reduz a carga de vibração. O trem ele vibra muito, então ele passa em cima da ferrovia, da superestrutura ferroviária. A tendência dele devido à vibração, gerar perda de material, né? Que se você for analisar, digamos, a onda que é gerada pela vibração, ela tem a tendência de retirar material das nossas camadas inferiores. Isso pode gerar, obviamente, acidentes e uma série de problemas ali. E suprimir o lastro também tem a função de suprimir as irregularidades da plataforma e formar uma superfície uniforme para os dormentes e trilhos. Bom, então o lastro ele ainda impede o deslocamento dos dormentes e facilita a drenagem da superestrutura. Como ele é feito de material geralmente britado, ele tem um índice de vazios favoráveis à percolação hídrica. Vamos lá, os materiais para o lastro, eles podem ser materiais terrosos, apesar de sempre se preferir por pedra britada, mas pode-se utilizar areia, cascalho e escória de indústrias. Ele tem um peso específico mínimo de 2,7 toneladas força por metro cúbico, que dá em torno de 26,5 kN por metro cúbico. Resistência à ruptura de 700 kg força por centímetro quadrado. Solubilidade insolúvel, né? Obviamente, por mais que ele seja percolável e vai estar em contato direto com a água, ele tem que ser feito de um material que não seja do tipo agregado hidrófilo, né? Porque se ele tiver essa hidrofilia, ele vai perder material e vai ficar igual uma pedra pómez. Aí vai ser um problemão dentro da via. Ele tem uma absorção, aumento de peso que tem que ser menor ou igual a 8
grama-força por decímetro cúbico, tem que ser feito de substâncias nocivas que sejam menor ou igual a 1% em peso de substâncias nocivas e torrões de argila. Substâncias nocivas você pode entender ela como sendo material não componente do que foi escolhido. Por exemplo, como é que o próprio nome diz aqui, um torrão de argila, né? Então tipo, você está utilizando pedra britada e aí às vezes você pega esse material em algum lugar, né, uma britadeira e tal, e como é que ele vem? Ele vem às vezes poluído com torrões de argila, vem com terra, vem com argila de menor granulometria, vem com material que é tido como nocivo porque ele vai perder resistência no lugar. Então se você está utilizando brita e se coloca, por exemplo, uma areia que tem uma resistência menor, estrutural no pavimento, você vai estar, digamos, poluindo sua localidade, vai estar deixando de utilizar o material adequado e vai estar utilizando um material inadequado. Resistência à abrasão, que é esse coeficiente de abrasão Los Angeles, menor ou igual a 35%, que seria em relação a esse período de carga e descarga que você tem no material que pode gerar deformação dele. Aqui nós temos a abertura das peneiras, porcentagem passando, aqui ele não falou da peneira ainda, mas ele vai falar logo e dá para avaliar nessa aqui quanto que pode ter passando em cada peneira. Mas aqui é basicamente a granulometria para o lastro, né? Quanto que vai estar... já está aqui. Quanto que pode se passar de material dentro do lastro, né? Então a gente tem a peneira de 2,5 polegadas, a abertura dela e quanto que pode passar, 100%. E aqui vai afinando a peneira, tem que passar cada vez menos material. Altura para o aterro, aqui tem uma altura de mais ou menos 1 metro, né, que seria aqui abaixo do sublastro, né, já na camada de subleito, quanto que pode ter de aterro, que é em torno de 1 metro. Esse aqui estamos falando em relação a esse manual do Valak aqui, que ele é um manual de empresas que são utilizadas no transporte de ferroviário, como MRS, por exemplo, que elas utilizam esse tipo de materiais em obras para execução de vias, né? Então é interessante vocês se atentarem não só à bibliografia, mas também a outros materiais que vão compor, obviamente, a bibliografia, mas são materiais desenvolvidos por empresas. Bom, prosseguindo aqui com algumas coisas. Deixa eu ver se ele está gravando aqui ainda. Em relação aos tipos de ensaio de granulometria com sedimentação, são definidos por essa BNT, né? Limite de liquidez do material, limite de plasticidade, ensaios de compactação que são realizados como ensaio de Proctor. Proctor é aquele que se utiliza um soquete dentro de um containerzinho assim de aço e vai se compactando até chegar numa energia ótima de compactação do material, dependendo de cada tipo de solo que está trabalhando. Índice de suporte Califórnia e expansão são dados por essas normas, e isso dentro de laboratório. Em campo se utiliza muito a observação do teor de umidade natural do solo e a densidade in situ do material. Deixa eu ver isso aqui. Bom, voltando aqui onde nós tínhamos parado, algumas especificações do índice de suporte Califórnia, ou CBR, para aterros que devem ser maior que 2 e a expansão média do agregado tem que ser menor ou igual a 4%. Ensaio deve ser feito em até 1 metro abaixo da terraplenagem para garantir que boa parte da camada esteja eficiente. Então aqui nós temos, por exemplo, uma camada de 0,3 metros com peso específico seco maior ou igual a 95% e o peso específico seco máximo do peso específico máximo, pelo ensaio de Proctor. E o último metro, a camada em torno de 30 centímetros, né, 0,3 metros, com peso específico seco igual a 100% do peso específico máximo, específico seco máximo, segundo Brina em 88. Bom, o material granular deve respeitar as seguintes condições: de ter uma granulometria de 0,075 mm, né, que seja menor que 5%,
e esse CR aqui tem que ser maior do que 70%, que seria a camada de resistência desse material aqui, de como que ele vai estar interposto no solo. Algumas relações para os cortes que devem ser levados em consideração aos ensaios são a massa específica aparente em laboratório e no local, o teor de umidade natural, a granulometria com sedimentação, limite de liquidez, limite de plasticidade, a massa específica dos grãos e os ensaios de resistência, que são o cisalhamento direto pré-adensado na umidade natural e após a submersão ou ensaios triaxiais, e a estabilidade de taludes, né? Então, como nós falamos, você pode ter uma altura de 40 metros até do seu aterro, então é necessário que você tenha essa noção de que pode ser necessário fazer um talude, um sistema de contenção do material. Algumas especificações de corte, que se na nota do grade, né, que é o local em que a gente vai fazer a execução, a altura do perfil longitudinal, a expansão for maior que 2%, será necessário substituir pelo menos 60 centímetros da camada abaixo do grade. Então, material com expansão menor que 2% e índice de suporte de Califórnia do subleito menor que 8%. Aqui a gente tem alguns valores da espessura desejada de acordo com cada tipo de índice de suporte, né, que a gente encontrou. A camada de grade seria, na verdade, a camada que você tem esse material, essa percolação de água, né, para onde que ele está sendo direcionado. Então, nós temos aqui alguns elementos, né, do projeto, das valetas, sarjeta, da plataforma, principalmente em relação à percolação hídrica. Bom, os dormentes, eles são elementos de concreto que recebem a transmissão e transmite ao lastro os esforços produzidos pela carga do veículo, servindo de suporte dos trilhos e permitindo sua fixação e mantendo invariável a distância entre as bitolas. Ele, apesar de ter sido colocado de concreto, que é o mais usual, ele pode ser feito de madeira, no caso concreto armado, né? E misto, que você pode ter alguma parte que você tem aço e concreto ou de madeira, e depende da forma que você vai dispor ele e a praticidade do projeto. Aqui a gente tem alguns materiais que são utilizados nos dormentes. Dentro dos mais usuais a gente tem pontos positivos e negativos. Então a madeira, geralmente, em termos, ele não é tão pesado assim. Eles são bons isolantes no sentido de que a vibração do trem não vai ser transferida toda para o lastro. Suportam bem super solicitações, eles diminuem os ruídos e têm uma fixação simples. Um ponto positivo é que a madeira, geralmente, ela é fácil de ser manuseada e fácil de ser, por exemplo, cortada na localidade. Diferente de você tiver uma viga de concreto ou de aço, que pode ser mais difícil, pode ser necessário um material específico ou não pode ser possível feito o corte. Então, se você tiver um problema na madeira, é fácil substituir ele. A desvantagem é a vida útil do material, pode ser atacado por fungos e insetos, e necessidade de tratamento químico. Bom, o concreto é um material mais pesado, desses três aqui é o concreto armado, mas ele tem uma manutenção da bitola boa, uma vida útil longa, também isolante e invulnerável a fungos. Bom, o problema é o manuseio dele, que pode ser pesado e oneroso. Ele pode ser totalmente destruído no caso de um descarrilhamento, isso pode gerar um problema de acidente e tudo mais. Vulnerável a solicitações excepcionais, então se tiver uma carga muito alta, no caso, num dimensionamento incorreto da estrutura de concreto armado, você perde resistência no aço e vai para onde? Para onde que vai, por exemplo, a força de tração? Vai para o concreto, então isso vai gerar trincas e fissuras bem difíceis de serem contidas. O aço, ele tem um ponto positivo de ter uma manutenção da bitola, ele é recondicionável, então se ele sair do local é fácil de ser reapromado, não sofre ataques de fungos, é relativamente resistente a super solicitações, exatamente se você for analisar lá no caso naquele gráfico da lei de Hooke, que você tem a tensão por deformação, vocês vão ver que o aço ele tem uma boa capacidade de resistência
E a desvantagem dele é a massa reduzida, falta de inércia, elevado nível de ruído, gasto adicional com isolamento elétrico e dificuldade na socaria do lastro. Aqui nós temos alguns dormentes de concreto e o trilho feito de aço aqui. Bom, os dormentes ele tem a característica de possuir elasticidade para reduzir choques, ter dimensões suficientes para que a taxa de trabalho no lastro não ultrapasse os níveis relativos a esse material, ter espessura suficiente para que os torne rígidos, mas com uma boa margem elástica, e ter suficiente durabilidade e resistência aos esforços solicitantes. Eles ainda devem permitir a correção geométrica por meio da socaria. A socaria, vocês já vão ver mais adiante, seria exatamente você inserir o dormente dentro da camada de lastro, né? Você executa uma força nela que vai gerar uma deformação no lastro e vai garantir que ele fique preso ali dentro, né? Oferecer resistência aos deslocamentos longitudinais e transversais, permitir uma boa fixação no trilho firme sem ser excessivamente rígida, né? Então deve ser alocado de forma que, obviamente, dê para pôr o trilho e tenha uma distância entre elas acessível. Que tem um equipamento de socaria, que é para colocar o trilho em cima do dormente, e o dormente vai ser compactado dentro do lastro. A dimensão dos dormentes, elas variam de 1 metro a 1,6 metros, o usual da bitola, os materiais e a composição dele que você pode ter de comprimento, altura, largura, peso. E em relação a alguns pontos positivos resumidos, né, de cada material. Então, se for de concreto, vai ter uma vida útil boa. Madeira alça vai ter facilidade de manuseio. Concreto é estável. Madeira, concreto tem isolamento em relação à vibração do trem. Os trilhos, que são os elementos da superestrutura ferroviária que constituem a superfície de rolamento para rodas dos veículos ferroviários. A única parte da superestrutura que vai ter contato direto com o trem, se tudo correr bem, claro, vai ser o trilho e a roda, né, do trem. Então, a única parte que tem contato direto com o veículo. Sua forma e comprimento sofreram mudanças gradativas até atingir os perfis modernos de grande seção e peso, compatíveis com as elevadas cargas por eixo das composições ferroviárias atuais. Ele é composto por um boleto, que é a parte superior do trilho, onde se apoiam e se deslocam as rodas dos veículos. É composto também pela alma, que é a parte estreita e vertical da seção transversal do trilho, compreendida entre o boleto e o patim. E o patim, que é a parte mais larga do trilho, que é apoiada e fixada diretamente por intermédio da placa de apoio. Que fica... isso aqui em relação à área dele, essa porcentagem aqui, que ela fica em cima da bitola mesmo, né? Então aqui nós temos a imagem do boleto, alma e patim. E aqui vai ser uma plaquinha de apoio que vai vir aqui embaixo do patim, que vai fixar ela na bitola. A gente está meio desfocado aqui, mas é uma composição de alguns trilhos. Na aula 4 vocês vão aprender a calcular o trilho, escolher o trilho que vocês querem com base no peso e carga do trem. O trilho ele tem a função de garantir uma superfície de rolamento para os veículos ferroviários. Ele vai receber a solicitação dos trens. Ele serve de guia para a via permanente ferroviária. Aqui nós temos talas de juntas que unem os trilhos e impedem o deslocamento, sendo montadas nas almas dos trilhos. Elas são esses equipamentos aqui que vão ser ligados de um trilho no outro para garantir que ele não que o trilho perca o outro, né? Mas eles são feitos aqui, ele está parafusado, mas ele pode ser soldado. Vocês vão ver alguns tipos de solda daqui a pouco. Que são as talas de juntas, né? Balanço, um dormente de um trilho. Posição da tala de junta com relação aos dormentes. Elas podem ser apoiadas ou em balanço. Então apoiada você tem um dormente aqui atrás, né? Como se fosse um pilarzinho, mantendo esses trilhos aqui em pé, ou pode ser em balanço mesmo. Que tem a disposição delas, né, como elas podem ser colocadas, pode ser colocada paralela uma outra ou alternadas, no caso, uma um pouco distante da outra.
Dispositivo de ficção, aqui nós temos o trilho, como é que ele é feito a ficção na estrutura. Aqui no caso a gente tem uma estrutura, por exemplo, de madeira, que é colocado o trilho. A gente tem aparelho de mudança de vias, extremamente utilizados, como por exemplo você tem uma via principal troncal e uma linha subsidiária, né? Linha principal e secundária. E aqui você tem esse segmento do trilho e às vezes você pode ter mudança para uma área de carga ou descarga, ou um outro trem que está vindo na sua direção, você quer mudar e permitir a passagem dele, ou você quer mudar o seu caminho, né, para um outro lugar, por exemplo, da trilha do projeto ferroviário. Aqui a gente tem umas diretrizes para projeto, então em relação ao projeto, obviamente são feitos com base na viabilidade de se realizar o projeto ferroviário, avaliar entre projeto com ideia de traçado e abrangência, onde é que vai chegar a sua linha ferroviária, e depois disso aí que a gente começa a trabalhar aí com a parte de engenharia mesmo, daí que vem o projeto geométrico e da escolha da locomotiva. Temos um projeto estrutural do pavimento e os projetos complementares, pátios, locais de descarga, de carga e descarga, projetos de instalações elétricas e o que for necessário ali, e a execução. Dentro da fase de projeto nós temos as etapas preliminares e definitivas. A primeira é referente à coleta, compilação e análise de dados disponíveis, bem como da definição de traçado de esquemas operacionais e prévia de custos. E a fase definitiva temos análise de projeto, implantação, alterações definidas e início da fase executiva. Na fase de projeto, na coleta de dados, nós temos a avaliação da topografia, dados geológicos do trecho, localidade de jazidas, dados climáticos e pluviométricos, linhas de energia e transmissão. Para os critérios de projeto ferroviário, nós temos o número de vias, velocidade diretriz, tipo de bitola, linha de trem, metrô, o que você for utilizar, super elevação, super largura, gabaritos verticais e horizontais, veículos de projeto, elementos de transição de curvas. Que a gente tem a sugestão daquela VALAC que a gente tinha falado da empresa, né, posto aqui por Nabase 2014, são algumas questões, que são avaliadas dentro do estudo de traçado. Então, os pontos de obrigatórios de passagem, questões geológicas, ambientais, obtenção das imagens. Aí sim você vai para questões de cálculo daí de raio e rampa, interferência, passagem em rios e cidades, interferências, integrações, e aí você vai para a parte de desenhos. Aí daqui você vai ter estudar o traçado, a geologia, coleta de dados, e até você chegar no mapa geológico de um projeto básico executivo. Aqui já no projeto de geométrica e terraplenagem a gente tem estudo geotécnico, plano de soldagens e ensaios, análise das características de subleito, de onde que você vai pegar material, onde você vai dispor material, para no final você ter um relatório de sondagem final. Aqui já entra para os completos, para os projetos de hidrologia, antes a gente estava... e aqui você vai ter análise para você fazer execução, projeto e execução do sistema de coleta de água, né, do sistema de percolação hídrica, das valetas, bocas de lobo, sempre relacionada à topografia, geometria e geotecnia. Estudos hidrológicos, aqui são mais, ele está mais ou menos especificando etapas, né, que você vai fazer, e sempre com relatórios e tudo mais. Aspectos gerais de uma ferrovia: deve ser escolhida principalmente no terreno plano, que tenha um desnível a cada quilômetro que não ultrapasse 8 metros. Em caso de terreno ondulado, teremos um desnível a cada de 8 a 20 metros. Terreno montanhoso, desnível a cada maior que 20 metros. Essas aqui são algumas características da escolha do traçado e classificação do terreno. O traçado é geralmente diferente das rodovias para ferrovias, porque você tem um veículo que tem uma velocidade diferente e um peso em carga diferente.
Isso aqui é levado principalmente em conclusão em relação a trechos em curvas. Nós temos rampas que costumam se manter em aclives e declives nas ferrovias, sempre com essa pequena margem, né, de subida, para garantir que o veículo passe sem ter problemas de tombamentos. E à medida que os blades crescem, descrescem a capacidade de reboque de uma mesma locomotiva, né? A gente tem a taxa admissível que você pode ter para cada tipo de rampas admissíveis que você vai escolher com base nas bitolas, né? Então você tem para cada tipo de terreno uma altura, digamos, limite, né? E para você poder ter a passagem de um trecho para o outro, um trecho que você tem um nível, né? Então você vai ter que ajustar uma rampa, tanto para subir quanto para descer esse nível. Então você vai ter que seguir esses valores aqui, um valor, digamos, mínimo e um valor limite que o trem poderia ter. Curvas horizontais. As ferrovias têm exigências mais severas do que as rodovias nesse quesito, com a necessidade de aderência nas rampas, sistema roda-eixo com ligações firmes e o paralelismo dos eixos no mesmo truque impõe a questão de raios mínimos bem maiores que os rodoviários. Então, se numa rodovia você teria um raio mínimo de 50 metros, já não é possível dentro de uma ferrovia, né? Você vai precisar ter raios bem maiores, às vezes chegando até a comprimentos muito, muito grandes, como 300, 400 metros, para garantir que ocorra a passagem do veículo, né? Aqui a gente tem raios mínimos admissíveis para cada tipo de trem de bitola que você vai ter, né? Aqui estão os valores especificados tanto em valor numérico quanto valor em grau por minuto, né? Aqui nós temos para cada tipo de terreno, de novo, plano, ondulado e montanhoso. A superelevação, o quesito da superelevação, a definição é a mesma para a rodovia. Então, nas ferrovias, a superelevação consiste em levar o nível do trilho externo em uma curva com o objetivo de reduzir o desconforto gerado pela mudança de direção e diminuir o desgaste no contato metal da via com o da locomotiva, além de reduzir o risco da força centrífuga gerar o tombamento da locomotiva. Aqui nós temos um elemento da superelevação. Como que ela funciona, né? Primeiramente nós temos o trem em uma linha retilínea, né? E aí a partir daí você começa lentamente a aumentar, né? Até chegar no valor máximo, e depois você começa a reduzir de novo a altura da superelevação para readequar a via e garantir conforto do trem. O trem não conseguiria fazer esse trajeto se ele fosse retilíneo, né? Se você pegasse essa linha de baixo aqui do trilho externo. O trilho externo que fica para dentro e o externo que fica para fora. Se você fizesse essa análise, o trem ele não conseguiria passar, com certeza ele iria ter a tendência de seguir reto, né? A transposição viária. Aqui nós temos o elemento da superelevação, que acontece com as forças G, né? As forças físicas que agem numa locomotiva, evidentemente, dentro de curva. A gente vai calcular isso aqui na próxima aula. Aqui a gente tem a relação das bitolas e a altura máxima que elas podem ter com base no trecho em curva, né? Esse alargamento máximo. A superlargura é o excesso de distância em relação à bitola usada, com a função de atenuar o arrastamento da roda externa sobre o trilho, diminuindo assim a resistência nas curvas. O valor da superlargura varia geralmente de 1 a 2 centímetros, sendo a distribuição desse aumento na bitola é realizado antes da curva circular ou durante a transição. Aqui a gente tem o cálculo dela, né, que é dado por superlargura é dado por 6 sobre o raio, todo dado em metros, menos 0,012, sendo que esse valor final deve ser menor ou igual a 2 centímetros. Valor maior, o trilho externo ele poderia sair do alinhamento e não ficar fixado na via, né? Daí teríamos um problema, como por exemplo descarrilhamento. E era isso por essa aula
de hoje. Espero que vocês tenham conseguido entender boa parte do que foi discutido nessa aula. Qualquer dúvida vocês podem, como sempre, procurar me enviar por esse e-mail aqui e eu estarei respondendo o mais breve possível. E era isso. Nos vemos na próxima aula e até mais.